Gente, boa tarde. Eu sou a Gisele Domenici. Óbvio que é um prazer estar aqui com vocês estarem até agora aqui. Podiam estar com a família, né? Muitos têm crianças pequenas. Então, muito obrigada, primeiro, por vocês estarem aqui, por poderem compartilhar comigo de mais um ano aqui com a Cris. São 3 anos consecutivos. A Nola, a minha filha personagem, que me ajuda no caminhar para ajudar tantos pais, tantas famílias. Eu sou chorona, eu me emociono muito, então me perdoem se minha voz ficar trêmula, mas eu agradeço de coração todos vocês estarem aqui. Cada um, eu guardo o rostinho aqui dentro. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Bom, como eu disse, meu nome é Gisele Domenici, mas todo mundo me conhece por Gi. Eu sou a Gi. Bom, eu não vou contar aqui sobre os meus cursos, pós-especializações, mas eu trouxe para vocês que eu tenho 51 anos, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou amiga, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, escritora, CEO da Turma da Nola agora, um novo desafio para mim, e que até num outro congresso eu brinquei com a galera, falei, o que uma psicóloga está fazendo no mundo dos cosméticos, mas hoje aqui vocês vão descobrir o porquê. E, como eu disse agora no início, graças a Cris, ela faz parte desse novo empreendimento meu, e uma mulher que busca realizar todos os seus sonhos com os pés no chão. Mas quem me conhece sabe que a minha cabeça viaja muito, busca muita coisa. Então, isso aqui é um pouquinho de mim, para quem não me conhece ainda. E eu vou falar para vocês da importância de praticar e ensinar o autocuidado. Porque para a gente poder ensinar algo, a gente precisa praticar. A gente precisa experimentar, ver como é. Principalmente quando a gente vai passar alguma coisa para os nossos filhos, para as nossas crianças, para quem precisa, para um amigo. Muitas vezes a gente brinca com amigo, né? Aliás, a minha trupe, a gente sempre está falando, mas a gente não consegue tomar café. Mas uma está sempre dando uma dica para a outra. Mas isso porque a gente precisa praticar, a gente precisa fazer. E fazendo, a gente consegue passar para o outro. Só para a gente entender um pouquinho mais o que é o autocuidado, ele é um conceito estabelecido pela OMS de como as pessoas mantêm, previnem e lidam com a própria saúde, seja ela física, emocional, mental, ambiental ou socioeconômica. Porque a gente não se atém, que nós temos tantos tipos de autocuidado, que eu vou falar bem rapidamente aqui para vocês. E aí é óbvio que lá no nosso livro tem tudo detalhado direitinho. E o que esse autocuidado vai poder promover para a gente que pratica e para quem a gente ensina o autocuidado. A gente, com o autocuidado, acaba promovendo a identificação e a expressão das nossas emoções. Falou-se tanto aqui, né, das emoções, de como a gente consegue elaborar tudo isso. O autocuidado também nos ajuda nesse processo. As tomadas de decisões mais conscientes. Ensina a valorização de si e a olhar para o outro com gentileza, colaborando para uma autoestima saudável. E quando a gente fala de saudável, não é saudável só para mim. É saudável para mim e para quem está à minha volta. Porque aí eu não estou pensando só em mim. Eu tenho que também pensar o que está ao meu redor. A importância de ensinar o autocuidado, a gente precisa ter uma compreensão. E nós, que somos psicólogas e trabalhamos diretamente com os pais, eu também com crianças, a gente sabe da necessidade da compreensão dos pais, dos professores, dos cuidadores, de quem fica com essa criança, de quem está ao lado dessa criança.
Então, eu acho que um primeiro passo é compreender o que é tudo isso e levar esse conhecimento para essas pessoas, para que isso seja passado, sim, de uma forma saudável. E ensinar as crianças sobre se cuidar, para que ela possa assegurar a própria qualidade de vida futura dela. A gente consegue construir esse caderno dessa criança, esse aprendizado, todo o conhecimento dessa criança desde pequenininho. Então, assim, a gente começa a ensiná-los como é cuidar de si, como é gostar de si. O autocuidado ele vai englobar ainda diversas áreas, desde a vida familiar, a rotina, como foi falado aqui também, né? A importância da rotina para uma criança poder ter um direcionamento e como isso ela vai levar para a vida dela futura. A vida escolar, as relações interpessoais e até a forma como ela lida com as próprias preocupações dela. A maneira como nós olhamos e enxergamos os nossos problemas, o que acontece com a gente, a criança, ela vê de uma maneira completamente diferente. E por mais que eu diga, eu já fui criança um dia, eu já fui adolescente um dia, como disseram por aqui, é diferente. Algumas coisas são parecidas, mas a vivência e a experiência que nós temos de vida é diferente. Bom, o impacto do autocuidado na vida das crianças tem uma força significativa no seu bem-estar geral. Eles aprendem a cuidar de si mesmos. Quantas mães não deixam que os filhos escolham uma roupinha para vestir? E eu falo lá no consultório, você não precisa deixar a porta do armário completamente aberta e deixar livre para aquela criança escolher. Mas você pode separar ali umas 3, 4 pecinhas de roupa e mostrar para ele que ele tem o poder da escolha. E aí ele vai se vestir sozinho, ele está escolhendo sozinho, né? Você está ensinando aquela criança a ter um direcionamento, a ter mais autoconfiança, porque ele está fazendo as próprias escolhas. Eles desenvolvem habilidades de autorregulação emocional, quando eles vão lidar com dificuldades que acontecem quando eles estão longe de quem cuida, porque a gente não está 24 horas por dia ao lado dos nossos filhos para poder dizer o que ele precisa fazer, ou para cuidar, ou tirar ele de determinados perigos. Ajudar a lidar com o estresse, sim. Isso também faz parte do autocuidado, porque a gente sabe o que o estresse traz de ruim para a gente. E tudo isso que eu estou falando, gente, faz parte dessa construção desse filho que eu quero preparar para a vida adulta. Preparar para esse mundo doido que a gente vive hoje em dia, onde as pessoas não têm sensibilidade para compreender algumas coisas. Então, a gente precisa ter um olhar mais maxi, mais aberto, mais buscando conhecimento, procurando entender mais sobre cada assunto que é falado, cada coisa que é trazida. Lidam com a ansiedade de maneira mais saudável. A gente sabe que a ansiedade hoje em dia é terrível, né? Não tem quem não fique ansioso. Eu fiquei na dúvida aqui hoje quando a Elaine falou, foi Lan? Que falou, é da sua sobrinha. Era ansiedade ou euforia? Eu ainda estou na dúvida, tá? Eu não sei se eu estou ansiosa ou se eu estou eufórica de estar aqui em cima, aqui com vocês. Mas eu estou muito feliz, isso eu tenho certeza. Bom, um exemplo, né? O que é um exemplo? O que nós podemos ser de exemplo para as crianças, para as pessoas que estão à minha volta, para ajudar quem precisa. Aí eu coloquei até essas figurinhas, fazendo umas gracinhas ali, porque, como eu disse antes, o autocuidado ele tem vários tipos, né? Não é só eu cuidar da minha saúde física, ou eu cuidar só da minha aparência. Isso faz parte do autocuidado. Mas cuidar de nós mesmos leva a criança a compreender que a gente precisa de cuidado. E nós somos exemplo para elas. Nós sabemos, e acho que também falaram aqui, se eu não me engano, que nós precisamos saber das atitudes, dos comportamentos que temos, porque nós somos exemplo. A criança ela vai olhar para a gente e ela vai repetir exatamente o comportamento que temos. E depois não adianta ir lá e brigar com aquela criança, deixá-la de castigo, e por aí vai. Além de ensinar pelo exemplo, ao praticar o autocuidado,
você vai estar mais apto a cuidar do seu filho e lidar com os desafios do seu crescimento, que é o que eu falei agora há pouco para vocês. Então, muitos adultos têm dificuldade de praticar o autocuidado por conta da rotina exagerada, do estresse, das crenças, da atribulação do dia a dia, de cuidar da casa, do trabalho, do marido, do filho, do passarinho, do papagaio, do cachorro. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas se a gente conseguir se organizar, a gente consegue um tempinho para a gente poder se cuidar também. Então, eu vou fazer aqui com vocês uma brincadeira. Vamos pensar um pouquinho, tá bom? A rotina consistente e estruturada auxilia as crianças a se sentirem mais seguras e confiantes. O que isso vai promover nessa criança? A gente vai conseguir trazer para essa criança, pensando não exageradamente, porque hoje a gente sabe que os pais estão dando muitas tarefas para as crianças e elas estão ficando sobrecarregadas. Exercício físico é até meio clichê, né? Falar todas essas coisas. Mas, às vezes, o clichê é necessário ser repetido várias vezes para a gente poder internalizar isso, mas com compreensão. Então, exercício físico, alimentação adequada, que, aliás, eu adoro, né, Nolan? Momentos de relaxamento. O que é um momento de relaxamento? Se eu sentar e ler um livro com meu filho, eu estou tendo um momento de relaxamento. Se eu for dar um banho no meu filho, eu posso ter um momento de relaxamento. Não precisa ser um caos, aquela criança que não quer tomar banho. Tempo para brincar e se divertir, se socializar, rotina do sono, atividades em família. Eu toco muito sempre nessa mesma tecla, porque é sempre importante estar repetindo quando não é compreendido. Alimentar-se bem e conhecer os alimentos. Isso é algo até à parte, onde eu trago uma maneira completamente diferente da gente levar o conhecimento dos alimentos para as crianças. E aí já é uma outra história, é a história da Nola, é a história do diário de uma garota que não gostava de legumes. E é um projeto da turma da Nola, onde a gente pode sim trazer essa questão do autocuidado com muito carinho, com muito amor, para a criança poder conseguir se alimentar direito. E não só fisicamente, mas também emocionalmente, porque o alimento ele também é emocional. E aí, com vocês, tem um presente, onde tem uma atividade que é essa, que nós não vamos fazer agora, porque eu só tenho 2 minutos. Esse exercício vocês vão fazer em casa e façam com carinho. Pensem em vocês, cuidem de vocês. Porque cuidando de vocês, vai ser muito mais fácil a gente cuidar do outro. E só enquanto eu estiver falando aqui, eu adoraria, quem quiser, esse é o creminho da turma da Nola que eu estou lançando hoje aqui. Façam um carinho em vocês, passem o creminho nas mãos, se acariciem, se sintam, enquanto eu estiver falando aqui. Tá bom? E aí depois vocês fazem a atividade em casa, com calma, e tem que ser verdadeiro com vocês mesmos, tá? Ó, tá lá, marque um X na prática que já realiza e marque uma data para começar a realizar aquela que você ainda não faz. É um compromisso com vocês, não é comigo, é com vocês mesmo, tá bom? Bom, enquanto vocês se acarinham aí, eu vou seguir aqui, senão não vai dar tempo. Hábitos de higiene pessoal. Na primeira infância, é o melhor momento para a gente poder trazer isso para as crianças, ok? Então, vamos praticar isso e vamos ensinar também. E eu trouxe esses dados aqui, que 88% das pessoas tomam um banho por dia, para vocês terem ideia. Tem uma galera ali que é meio sujinho, hein? 60% mais de um banho. Até aí tudo bem, né? Estamos no Brasil, é muito calor. 64,2% lava as mãos quando toca algo. E aí a gente já pode ficar um pouquinho preocupado. Não é mesmo? E esses dados eu trouxe só para a gente ter uma noção do que é o autocuidado, uma coisa que é tão comum para a gente, mas que a gente pode ver que não é tão fácil assim, não é mesmo? Bom, tem os tipos de autocuidado, mas não vai dar tempo de eu falar deles, mas tem diversos tipos de autocuidado
que cada um, físico, alimentar, mental, social e espiritual também, conforme a amiga falou, não tem a ver com religiosidade, mas tem a ver com outra coisa, a gratidão, né? Agradecimento. E o que isso pode trazer para uma criança é um tipo de cuidado também. Então, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, que é a dica que eu deixo no livro. A pessoa mais importante que há na vida são vocês. Cada um de vocês aqui. Vocês são muito importantes. E se você estiver bem, você terá um olhar diferenciado para os problemas que estarão à sua volta. Você vai conseguir focar. Você vai conseguir ter um olhar de cuidado, com muito amor, trazendo realmente a resolução para aquilo que é necessário trazer. A gente precisa de calma para resolver as situações. Mas lembrando sempre que a pessoa mais importante é você. Então, cuide-se, olhem para vocês mesmos, olhem o quanto vocês são grandes, o quanto vocês são amados, o quanto vocês são exemplo. Às vezes a gente não tem noção o quanto a gente toca o outro. E isso é muito importante para a gente, isso é muito gostoso. Quando um filho, principalmente, e eu tenho 2 filhos, a Nanda e o Léo, eles estão com 31 e 30 anos, e quando os meus filhos viram para mim e falam assim, mãe, eu quero ser como você quando eu crescer, você é um exemplo para mim. A minha filha, o ano passado, esteve aqui, e esse ano eles não puderam estar, porque a minha filha está fazendo 1 ano de namoro, e ela vai casar esse ano. Ela conheceu o futuro marido dela aqui. Então, eles estão comemorando 1 ano, né? E então eles não puderam estar aqui porque eu não sou de São Paulo, eu sou do interior. Mas é muito importante para a gente ouvir de um amigo, ouvir de um filho, ouvir de um próximo, de um vizinho. Às vezes a gente não tem noção o quanto a gente toca aquela pessoa, não é mesmo? Obrigada novamente por vocês estarem aqui. E eu trouxe um presente, mais um presente para vocês, que é o próximo. Que para o pessoal do Congresso tem um desconto especial, porque nós temos não só esse creminho delicioso para vocês se acarinharem, mas tem uma linha completa da Turma da Nola, vegana, com produtos naturais, pensando em tudo que eu pudesse pensar para que essa família tivesse um cuidado específico. Lembra quando eu falei que a gente, quando vai dar um banho na criança, a gente pode transformar isso? E que quando eu falei que eu era psicóloga, é meio doido eu estar nesse mundo cosmético, né? É porque tudo que eu penso em fazer, desde a questão alimentar, como agora no autocuidado, eu levo tudo para esse lado do autocuidado, do carinho, de uma mãe que às vezes fala que não tem tempo com seu filho, mas ali na hora do banho, ela pega um shampoozinho cheirosinho e ela está fazendo um carinho naquele filho. Ela está lá no banheiro lavando a mãozinha da criança, ela está fazendo um carinho. Então, vamos ter um olhar diferenciado para o autocuidado. Muito obrigada de coração e até a próxima. Não esqueçam de entrar lá, tá, galera? Tem um desconto super legal para vocês.